Só algumas coisas que a gente tem que avisar, que são 15 minutos, né, para cada um. Quando estiver chegando no final, estiver faltando entre 5 e 3 minutinhos, eu dou um aviso. Vocês me perdoem que eu geralmente entro assim no meio da fala para poder avisar que está faltando esse tempinho. Eu queria ter um cartazinho, alguma coisa, mas às vezes vocês estão envolvidos com a apresentação e não veem o meu aviso. Então, eu entro avisando mesmo, olha, 5 minutos, tá? E aí, no final, os três apresentam e no final a gente vê as perguntas e vê o debate com as outras pessoas. Bem, então vamos lá. A gente está iniciando o último dia do Letras Expandidas, depois de uma semana intensa, muitos acontecimentos. E nós temos aqui hoje, nessa mesa, a Randra, que é a Evelyn Barbosa Barros, que vai apresentar o trabalho Emergência do Pensamento de Krenak no Brasil. Raquel Tamoio, com o trabalho Testemunho e Negacionismo. E o Ricardo Agnello, com o Estado da Guiné-Bissau e os Desafios Contemporâneos, uma análise a partir do romance Kikiamati. Randra, a palavra é sua. Pode começar. Ok, deixa eu compartilhar aqui a tela. Estão conseguindo ver? Vamos começar daqui a... Sim. Apareceu. Vamos lá, então. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Randra Barros, sou daqui da PUC e o título da minha apresentação é Emergência do Pensamento de Krenak no Brasil. E eu começo com uma imagem de 1987, quando Ailton Krenak, uma liderança indígena, discursou na Assembleia Nacional Constituinte, reivindicando que os direitos indígenas fossem incluídos na Constituição Federal que estava sendo construída, a Constituição de 1988. Para a liderança, não era importante apenas discursar, ele precisava fazer uma prática comum no povo dele, que é a pintura do rosto. E nesse caso, pintar o rosto de preto é um símbolo de luto, pela forma como o Estado brasileiro estava tratando os povos indígenas, ignorando a existência dos povos originários. Ele defendeu um artigo na Constituição, o artigo 231, que trata desses direitos, e graças a esse gesto foi aprovado. No entanto, ele reforça que até hoje ainda temos muitas violações dos direitos indígenas. Apesar de ele ter essa caminhada desde a década de 80, o rosto de Ailton Krenak tem sido mais visto contemporaneamente por causa da sua atividade como escritor. Então, discutir as ideias desse intelectual é importante para a gente entender a crise da sociedade em que vivemos e também pensarmos, né, em como evitar a extinção da vida humana na Terra, que tem se tornado cada vez mais evidente. Bom, trazendo um pouco a trajetória dele, né, pensando, né, trazendo aqui o pensamento indígena para Adiar o Fim do Mundo, Ailton Krenak, né, Ailton Alves Lacerda Krenak, nasceu na década de 50 em Minas Gerais. Ele pertence ao povo Krenak e tem uma caminhada como liderança indígena, desenvolvendo também projetos culturais, né? Já recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora. É importante pensar nessa assinatura em que o autor traz o nome do povo indígena enquanto sobrenome. Então, isso mostra que as reflexões de Ailton estão ligadas a esse pertencimento como integrante do povo Krenak. Aqui nós temos alguns livros do Ailton. Na verdade, ele tem 6 livros publicados, porém, a maior visibilidade que Ailton começou a ter foi a partir do livro que ele lançou no ano passado, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Coincidentemente ou não, os 3 livros pela Companhia das Letras. O Ideias para Adiar o Fim do Mundo foi lançado na Flip, se tornou um dos
livros mais vendidos e mais comentados em 2019, adotados em escola, bibliografias de pós-graduação. O Amanhã Não Está à Venda, que foi lançado no início da pandemia, e o mais recente livro do Krenak, A Vida Não é Útil, que foi lançado agora em agosto. É interessante a gente pensar que a obra do Krenak, ela é toda construída a partir de intervenções orais, que são adaptadas para o formato do livro. Então, existe essa marca dessa voz nos textos quando nós lemos a produção intelectual indígena dele. Dentre os assuntos que o Krenak discute, uma das temáticas é pensar um pouco sobre os encontros culturais. Se a gente pensar a partir do início da colonização, o Krenak explica que muitos povos já previam que os europeus chegariam ao continente americano. Inclusive, acreditam que os brancos eram pertencentes aos povos indígenas, no entanto, se afastaram, porque quiseram construir um outro tipo de humanidade, buscar outras tecnologias. E quando eles retornam com esse pensamento colonial, a ideia é fazer essa separação entre natureza e cultura, a ideia de dominar a natureza. E esses contatos culturais, eles persistem ainda de maneira violenta, ainda de maneira genocida em relação aos povos indígenas no Brasil. E a partir disso, a gente pode pensar também que a sociedade dominante construiu uma ideia de humanidade que é uma ideia homogênea e coesa, na qual o ser humano ele é superior aos demais outros seres que habitam a Terra. Então, o Krenak, ele questiona essa ideia e explica que muitas comunidades têm uma memória de existência de quando elas ainda não eram humanas. Então, a ideia, a pensar do tempo em que os indígenas eram peixes, se imaginar nesse tempo, se imaginar quando eles eram árvore. Então, ter essa memória faz com que os povos indígenas construam uma relação com a natureza, que é uma relação afetiva e não uma relação de exploração. Por isso que o Krenak explica que a proximidade com essas narrativas expande muito o nosso sentido de ser, nos tira o medo e também preconceito contra os outros seres. Os outros seres são junto conosco. E a recriação do mundo é um evento possível o tempo inteiro. Então, é uma visão integrativa, que não faz essa dissociação que nós vemos no mundo ocidental. E nós podemos perceber essa concepção até mesmo em algumas palavras na língua Krenak. A própria terminologia Krenak, que é formada por essas duas partículas, Kre, que significa cabeça, e Nak, que significa terra, e que juntas compõem o termo cabeça da terra, já mostra uma percepção de humanidade que só consegue se pensar nessa conexão e comunhão com a terra. O mesmo acontece com o Atu, que é o Rio Doce, e é considerado um avô para o povo Krenak. Então, é dentro de uma construção, de uma dimensão sagrada, coletiva para uma sociedade, e não dentro da perspectiva capitalista de que é um recurso para ser apropriado, para ser explorado. A mesma coisa acontece com a Takukrak, que é o nome pelo qual os Krenaks chamam uma montanha que está localizada na margem direita do Rio Doce. E ela tem características humanas, possui personalidade. O Krenak explica que quando ela amanhece esplêndida, bonita, com nuvens claras sobrevoando a sua cabeça, toda enfeitada, o pessoal fala, pode fazer festa, dançar, pescar, pode fazer o que quiser. Então, é uma leitura do humor da montanha, como se ela tivesse expressões faciais também. Então, isso tudo é a partir de uma ideia de memórias de existência que guia essa conexão dos povos originários, mais especificamente a partir da experiência Krenak.
Ailton Krenak ainda discute que a ideia de desenvolvimento e progresso, que tanto tem sido reforçada na nossa sociedade, ela é uma ideia colonial e que a gente precisa repensar esse termo e talvez substituí-lo por uma ideia de envolvimento. Será que não está na hora da gente pensar em envolvimento com o mundo que nós compartilhamos? Essa política do envolvimento requer que a gente repense a ideia de humanidade para também incluir os outros seres, que normalmente são discriminados dentro da concepção ocidental, e entender que nós fazemos parte desse todo, que nós fazemos parte do organismo vivo que é a Terra. O que Krenak propõe é esse processo de reconexão, já que é algo que a gente perdeu na nossa sociedade. Então, por isso que ele afirma que devíamos admitir a natureza como uma imensidão de formas, incluindo cada pedaço de nós, que somos parte de tudo. 70% de água e um monte de outros materiais que nos compõem. Então, isso seria colocar em prática esse pensar o envolvimento, contestando a ideia desenvolvimentista dessa progressão linear, evolucionista, que entende a natureza como um recurso a ser explorado e também a natureza de uma maneira coisificada, né? E o Krenak acredita, né, que ou você ouve a voz de todos os outros seres que habitam o planeta junto com você, ou faz guerra contra a vida na Terra. E aí o Krenak está convencido de que, ainda mais com os desastres ambientais que temos visto, que dentro dessa concepção ocidental, essa guerra contra a vida na Terra tem se tornado constante. E o ser humano ainda não entendeu que isso irá causar a própria extinção dos humanos na Terra. Por isso que Krenak reforça muito essa crítica e, ao mesmo tempo, uma proposição de repensar o desenvolvimento e entender o envolvimento como algo que faz parte das nossas vidas. Então, essas ideias são algumas ideias que a gente pode encontrar na produção intelectual do Krenak, que é uma produção vasta. Além desses livros, a gente tem entrevistas dele, são palestras, intervenções orais, enfim, de diversos textos. Krenak ele é muito provocativo quando pensam junto com ele essa questão de adiar o fim do mundo, que para ele é como não há um manual. As pessoas às vezes procuram ideias para adiar o fim do mundo como se fosse um manual dizendo o que é que deve ser feito. Mas o livro traz para a gente uma reflexão para que a gente comece a repensar o nosso modo de vida. Então, para Krenak, a gente tem que pensar que a gente precisa entender que a vida não pode ser colocada nessa categoria utilitária, mecânica, que é o modo de pensar ocidental, e também ir contra essa ideia de vender o amanhã, que é uma reflexão do Krenak muito atual sobre a pandemia, sobre esse estado das coisas que precisa ser revisto. Já que a gente, pensando dessa forma, nós vamos rever concepção de progresso, a ideia de utilidade da vida e repensar o futuro que é projetado dentro dessa visão capitalista. Então, toda essa reflexão do Krenak, ela está apoiada nos imaginários dos povos originários, que recentemente é que tem acontecido uma abertura para que esse diálogo seja estabelecido, que seja estabelecido com os povos originários, né, a partir de uma própria atitude dos indígenas, para conseguir um espaço no mercado editorial, para conseguir expandir essa voz que ainda é pouco ouvida no Brasil, né? Os povos originários que ainda são tratados como inexistentes na sociedade brasileira. Então, um dos instrumentos de resistência é justamente tentar tecer esse diálogo com a sociedade ocidental, mostrar a potência político-poética desses imaginários indígenas que ainda são
silenciados em nossa sociedade. E é esse tipo de encontro cultural que o Ailton promove na sua discussão. Um outro tipo de encontro, que é de partilha de saberes, em que os povos indígenas podem mostrar como suas culturas e filosofias são importantes para que a gente repense esse colapso que estamos vivendo, né? Desculpa te interromper, só para te avisar, 3 minutinhos, ok? Ah, tá, estou no fim. Obrigada. Então, tanto para reivindicar os direitos, né, dos povos originários, mas também proteger as florestas. E o que é interessante, que assim os povos originários estão garantindo a sobrevivência de todos os habitantes da Terra, inclusive daqueles que não fazem parte das culturas dos povos indígenas. Então, pelo fato dos povos originários entenderem que antes de serem humanos, de assumirem esse corpo de pessoa, eles já assumiram outros corpos, isso é um fundamento ancestral que conduz essa ideia de uma relação com a Terra. E é o fundamento dessa política do envolvimento que perpassa toda a produção do Ailton Krenak e que é muito comum nas práticas culturais dos povos indígenas. Então, essas ideias do Ailton Krenak mostram a urgência, né, dessas vozes dos intelectuais indígenas serem escutados e adquirirem um amplo espaço de circulação. O que a gente tem visto recentemente, especialmente esse ano, é essa difusão das ideias do Krenak a partir de lives. Ele tem sido um conferencista muito requisitado. Inclusive, recebeu recentemente o Prêmio de Intelectual do Ano, pelo prêmio Troféu Juca Pato, da União de Escritores Brasileiros. Então, a gente tem visto essa ampliação e é extremamente necessária para que a gente possa deslocar um pouco o nosso modo de pensar e também no processo de decolonização da universidade. Então, Ailton Krenak, ele é um dos pensadores que compõe um amplo corpus de produção intelectual indígena e que precisa ser referenciada, estudada e debatida dentro da universidade. Obrigada. Muito obrigada, Randra. Eu já passo imediatamente para a Raquel, e no final a gente faz as considerações e conversa um pouco, ok? Raquel Tamoio, com testemunha e negacionismo. Eu estou falando sem o som. Obrigada. E só uma coisinha, é Tamayo o meu sobrenome. Desculpa, não, inclusive está escrito Tamayo, que eu estou falando. Tudo bem, tudo bem. Mas está escrito, acabei de olhar que está escrito Tamayo. Muita gente faz essa confusão, muita gente. Obrigado. Queria agradecer a todas as organizadoras e os organizadores do seminário Letras Expandidas, sobretudo, né, nesse momento que se faz necessário ainda mais ímpeto e ainda mais inventividade para a gente realizar os nossos projetos. Quero agradecer a vocês, é uma alegria participar aqui da mesa com os meus colegas do programa. Antes de eu começar, eu queria fazer um pequeno comentário, um comentário breve sobre a imagem que acompanha a divulgação dessa mesa, que é uma foto do Pedro de Freitas, que é uma foto que faz parte de uma série fotográfica que ele realizou agora nesse período da quarentena, né? E toda essa série, né, todas as imagens ilustram o material de divulgação do seminário, né? Mas essa foto que eu cito, que tem um homem parado numa rua e ele segura uma vassoura numa mão e com a outra ele está quase segurando uma pá de lixo, e aí diante dele tem um monte de folhas secas que estão juntadas assim, e ao lado uma lata de lixo. E tem um movimento que está para ser realizado, que a gente percebe, que é o homem que vai recolher as folhas e jogá-las no lixo. Essa imagem, me parece que, de certa forma, poderia representar algumas questões acerca das políticas da memória e da desmemória. Quer dizer, a imagem desse homem que recolhe as folhas secas, na intenção de contê-las, guardá-las, né? A essa imagem a gente podia associar, em certa medida, com a arte da memória,
né? O movimento de recolher, de conter aquilo que foi deixado para trás, para desse modo perpetuar a sua sobrevivência. O Benjamin, ele usa a imagem do trapeiro, né? Cuja essência, como poeta, é recolher os restos, recolher o que é deixado para trás. E aí tem outra imagem também do Benjamin que me remete, que é a imagem do colecionador. Bom, mas por outro lado, né, o resultado do trabalho de trapeiro do homem da imagem, do Pedro, né, como resultado desse trabalho, vai ser o descarte, vai ser o lixo, a invisibilização da matéria. Quer dizer, ele recolhe as folhas, né, ele recolhe não para transportar a memória, mas para se livrar delas. A sua intenção última é limpar a rua dos rastros do tempo que a existência das folhas secas deixou no chão. Ele quer organizar o tempo e o espaço de acordo com as regras que separam a cidade da natureza, ou seja, a rua é do homem, não é das folhas. E o tempo é do progresso, e, portanto, a gente não tem tempo para contemplação, para dispersão, né? Cada coisa tem o seu lugar, como cada ser tem o seu lugar próprio. Mas também há nessa imagem uma ameaça latente, que é o vento. O vento que poderia a qualquer momento passar e desmontar um montinho das folhas secas, espalhá-las novamente pela rua, fazendo com que o trabalho de trapeiro do homem com a sua vassoura e a pá recomece. Em suma, essa imagem do homem às folhas secas e da iminência invisível da ação do tempo, do vento, poderia ser uma representação da impermanência, que é própria do trabalho da memória, né? É preciso sempre rememorar, é preciso sempre refazer a memória, lutar contra o esquecimento, encontrar novos e outros rastros e vestígios, recontar sempre as histórias, e de novo, e de novo, e de novo. Mas também é preciso duvidar das histórias, construir outras histórias, realizar trabalhos das memórias submersas, subalternas, oníricas, das memórias silenciadas, das memórias que não são tratadas como dignas de ter memória, como as memórias das florestas, dos seres das florestas, memórias dos minerais, dos rios, a memória da terra. Enfim, eu faço esse preâmbulo assim para entrar de mansinho no meu assunto, nos meus assuntos, que são o testemunho e o negacionismo. Esses dois temas, eles são muito complexos, muito extensos. Eu ainda estou tateando algumas entradas neles. Então, o que eu gostaria de apresentar aqui agora são algumas reflexões, alguns apontamentos, que nada muito conclusivo, mas que eu gostaria de compartilhar e talvez discutir com vocês. Uma parte de nós está sob a sombra do negacionismo, não só no Brasil, mas em muitos outros países. E eu gostaria de falar de dois negacionismos, que são centrais, na minha opinião, e que estão relacionados entre si, que é o negacionismo histórico e o negacionismo científico. De início, eu acho que é importante a gente atentar, como sugere a Débora Danovski, para a gente não confundir o conceito de denegação com o negacionismo. Quer dizer, denegação, o termo freudiano, ele refere-se ao mecanismo de negar algo para que, de alguma maneira, isso deixe de ferir ou deixe de fazer mal, né? Então, está associado ao trabalho de esquecimento como um meio de proteção daquele que sofreu algum trauma. Já o negacionismo não nega exatamente a existência de algo, mas nega a própria existência. Nesse sentido, a Débora Danovski, ela também atenta para a gente não tratar o negacionismo como ceticismo, pois não se trata, o negacionismo não se trata de uma falta de dúvida ou de crença. A negação última do negacionismo é negar a existência do outro, e quanto a isso não há dúvidas. A Donna Haraway, ela fala da ideia da dupla morte, que é uma ideia que vem de uma antropóloga, Deborah Birdhose, que ela elabora a partir dos ensinamentos de aborígenes australianos. Então, a dupla morte é o seguinte: tem a morte como parte da vida, morte e vida como etapas dos ciclos naturais de todas as espécies do planeta, mas a dupla morte seria isso, seria cerrar esses ciclos,
Ou seja, depois da morte não há mais vida possível, só resta, então, a morte. Então, a dupla morte é matar a continuidade, matar toda e qualquer condição de continuar vivendo. Como nos explica a dona Haraway, e aí eu a cito, a dupla morte é o assassinato da continuidade, é o assassinato da possibilidade de continuar. Então, a extinção em massa, o genocídio, a destruição ecológica, todos são exemplos da dupla morte. Fecho aspas. Bom, é um pouco assustador pensar na ideia de matar a continuidade, de matar a condição de perpetuação da vida. Mas, num certo sentido, é isso, exatamente isso que a gente está experimentando há mais ou menos cerca de 500 anos. Né? Com o genocídio dos povos originários, da população negra, periferizada, pobre, a extinção em massa de espécies e formas de vida causada pela exploração desenfreada dos recursos naturais, pela modernidade, pela industrialização, pela agroindústria, etc, etc, etc. Então, o negacionismo da existência da crise climática, assim como o negacionismo da existência da pandemia, quer dizer, o negacionismo científico, são negações da própria existência da vida, da possibilidade de perpetuação da vida. Uma vez que negar as evidências que a espécie humana está afetando cada vez mais o planeta e, por consequência, a própria espécie, de modo devastador, negar o antropoceno, a passagem do ser humano de um sujeito biológico para um agente geológico, como comenta o Chakrabarti, que é aquele historiador indiano. Então, negar que a gente é o protagonista de um processo geológico que põe em risco a perpetuação da vida, negar tudo isso é negar a vida. Ainda como comenta a Débora Danovski, o negacionismo traz em si, e aí eu a cito, o negacionismo traz em si o desejo de morte e extermínio a um só tempo do sentido e de qualquer forma de alteridade, que é a mola propulsora de todo o fascismo, né? Fecho aspas. Então, nesse sentido, também o negacionismo histórico contribui para o extermínio, para a negação da vida, né? O termo negacionismo ele foi trazido à tona por aqueles que negavam, relativizavam a história dos campos de extermínio da Alemanha nazista, né? Que diziam que as câmeras de gás não eram câmeras de gás, que o número de judeus mortos foi superdimensionado, enfim, que negavam a existência do Holocausto. Assim como hoje muitos brasileiros negam a existência da ditadura militar, os seus assassinatos e as mortes, assim como negam um genocídio perpétuo dos povos originários, de toda a violência, de toda a exploração perpetrada ao povo americano, assim como negam a letalidade do vírus hoje, né? E negam as suas vítimas. Então, negar a existência dos mortos é negar a vida que eles possuíram e, por consequência, é negar a possibilidade da existência de outras vidas. É a dupla morte, como eu citei antes. Mas acontece, e aí eu entro numa questão que eu não tenho resposta, que o negacionismo faz a gente se mover de um modo defensivo. Ou seja, como resposta ao negacionismo científico, histórico, a gente tem que afirmar a ciência e a história. E, no entanto, é necessário que a gente faça duras críticas aos pensamentos cientificista e historicista, né? Então, tem autores como Chakrabarti, como Boaventura de Souza Santos, muitos outros, que são muito importantes assim, para pensar essas críticas. Né? Os estudos decoloniais, eles questionam o eurocentrismo justamente pela perpetuação hegemônica histórica, né? A história dos vencedores, né? Mas também pela modernidade e a sua lógica cientificista da racionalidade iluminista, que dentre muitas violências está na base da ideia da superioridade das raças e a hierarquização dos saberes, né? Então, os fundamentos dos processos de colonização e de dominação foram e são pautados pela ideia da raça e pela ideia da diferença como o outro, mas também pelas construções históricas que operaram apagamentos, soterramentos, silenciamentos e violências culturais, sociais, físicas e psíquicas gigantescas. Então, é necessário a gente fazer a distinção entre o negacionismo histórico e o revisionismo histórico.
e fazia a distinção entre o negacionismo científico e a refutação da hegemonia do pensamento cientificista, né? O negacionismo é diferente da ideia de desconstrução, por exemplo, retomando o conceito de Derrida, em que há o ímpeto de que não tem um ímpeto de apagar o outro, né? Como o negacionismo, ou de apagar uma ideia, mas de colocar as coisas em oscilação, no sentido de não ter uma unidade, mas de assumir que as coisas são heterogêneas. Bom, por fim, eu queria falar do testemunho como um procedimento de construção de políticas da memória como força afirmativa da vida. Tem um pequeno ensaio da escritora norte-americana Ursula Le Guin que traz uma teoria muito interessante. Ela argumenta que a primeira ferramenta e dispositivo cultural não foi uma arma, mas foi um recipiente, uma sacola, uma bolsa, ou seja, um utensílio que permitia transportar alimentos e a prole de um lugar para o outro. A partir dessa observação, a Ursula Le Guin, ela questiona a lógica hegemônica das narrativas que sempre partem da perspectiva do herói, né? Das aventuras do caçador, das peripécias do explorador, do conquistador, ou seja, uma lógica masculina, uma lógica da arma, da violência como primado cultural e experiência social. Então ela faz uma transversão dessa lógica ao colocar o utensílio recipiente, né, a bolsa, como dispositivo cultural fundador. Né? Desse modo, toda a lógica narrativa muda. E essa outra lógica, né, é evidentemente feminina. As narrativas, então, ao invés de perfurarem, baterem, dominarem, passam a conter, a agregar, a guardar, a transportar. E a Le Guin, ela pensa justamente na narrativa como uma bolsa que guarda e transporta histórias comuns, que não tem a grande eloquência heróica, mas a delicadeza da memória comum, no sentido do comunitário, da memória coletiva. Essa memória comum, hoje, poderia ser traduzida simbolicamente pelos testemunhos dos familiares e amigos das vítimas do coronavírus. E eu cito 2 trabalhos que são muito fortes, assim, muito importantes, que são os memoriais Vagalumes e o outro memorial é o Inumeráveis, que podem ser acessados pelos sites. O Memorial Vagalumes presta homenagem aos mortos dos povos indígenas que foram afetados pela Covid, no Brasil e em alguns outros países vizinhos. E o Inumeráveis reúne depoimentos feitos por parentes e amigos sobre as pessoas que foram vitimadas pelo coronavírus. Quer dizer, a memória do passado é uma das características fortes do testemunho. O testemunho quer fazer com que o passado não passe, que se mantenha vivo no presente, mas não como um saudosismo, mas como uma marca do vivido, né? O trauma e a sua narração trazem um sentido primário do desejo de renascer e também um sentido de superação que projeta a possibilidade de continuar a vida. Narrar o que aconteceu é projetar um futuro possível. E nesse sentido, e diante desse momento pandêmico, em que as cerimônias aos mortos estão interditadas e a memória das suas mortes ameaçadas pelo negacionismo, o testemunho tem essa força narrativa de guardar as histórias comuns. E aí eu cito algumas palavras do Mbembe, referindo-se aos camaroneses que foram mortos nas lutas de independência. Ele diz: o trabalho da memória é, nesse caso, inseparável da reflexão sobre o modo de transformar a destruição física numa presença interior. Meditar sobre essa ausência e sobre os meios de recuperar simbolicamente o que foi destruído consiste, em grande medida, conferir à sepultura toda a sua força subversiva. Porém, nesse caso, a sepultura não é tanto a celebração da morte em si, mas antes o retorno a esse complemento de vida necessário
a elevação dos mortos, no seio de uma cultura nova que procura atribuir um lugar, quer para os vencedores, quer para os vencidos. Conferir à sepultura toda a sua força subversiva. Essa é uma frase imperiosa e eu termino com ela. Obrigado. Muito obrigada, Raquel. Muito potente a sua fala. E você terminou com uma frase realmente que você falou, eu estava anotando, e você terminou sua fala com essa frase importante, assim, que abre muita reflexão. Bem, gente, agora nós ouvimos a Raquel Tamayo com testemunho e negacionismo, e agora eu passo para o Ricardo Gomes. Ricardo, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço à comissão organizadora do seminário Letra Expandir. E, em seguida, eu vou apresentar o meu trabalho, cujo título remete o Estado da Guiné-Bissau e os desafios contemporâneos, uma análise a partir do romance Kiki Amacho. Portanto, vou compartilhar a tela aqui para ver se eu consigo. Não sei, o meu computador está um pouco... deixa eu fechar aqui. Então... o meu trabalho começa assim com um epígrafe. Eu gostaria de ler um pouco, retratando assim o narrador do romance Kiki Amacho, questionando a situação que vem acontecendo na Guiné-Bissau após a independência com os ex-guerrilheiros, dizendo como era possível que uma máquina que trabalhou tão bem na luta tivesse produzido no seu seio autêntico monstro. Se tinha sido tão apoiado pelo povo, como era justificável que se torturasse em nome desse mesmo povo? Seria necessário ir a tal extremo em nome da defesa dos princípios do partido? Que perigo restava se os tugas já tinham ido embora? Este epígrafe remete à situação dos ex-combatentes, questionando os rumos que vinham a ser tomados após a independência na Guiné-Bissau e a situação que o país vem atravessando desde o primeiro momento da democracia, dizemos assim, quando a Guiné-Bissau tornou independente e nunca mais consolidou essa utopia que foram, ou seja, que é sonhado e anunciado pelos os ex-combatentes. Então, a minha comunicação aqui remete do papel de Filinto de Varos e seu desafio de intelectual, isto é, o seu caminho para rumo da revolução. O Filinto de Varos é o escritor intelectual, né, guinense que escreveu o romance Kiki Amacho, em frente da sua tomada de consciência para criticar a opressão dos sujeitos marginalizados que não têm voz na sociedade guinense. Ou seja, ele busca compreender a relação de ruptura entre o sistema colonial e pós-independência por meio do seu romance que visa demonstrar essa situação ao longo do tempo mesmo. Como em Guiné-Bissau, ou seja, a literatura guineense, desde o seu nascimento até o momento atual, passaram por, hoje, digamos assim, 5 fases, mas com a pesquisa de Filomena Embalo,
remete que são 4 fases, né, na verdade. A primeira fase é uma fase onde fazia os poemas, ou seja, dos grandes líderes que são conhecidos atualmente, ou seja, que são conhecidos a nível internacional, aí que representa a luta da Guiné-Bissau. Então, na segunda fase já é uma fase que emancipa as pessoas para a luta, né? Aí que é 1945 até o ano 1970. Já a última fase, que é que é fase de 90, aí é a fase onde esses escritores vêm remetendo a desilusão das independências. Nesse caso, por exemplo, a Guiné-Bissau, com a conquista da independência declarada em 1973 pelo Estado guinense, que foi reconhecido por Portugal em 1974, um ano depois. Aí a nação vem refletindo de uma tarefa difícil para construir uma consolidação da estabilidade política. Então, no momento, assim, houve um diálogo entre os escritores da nação e, com o espírito que eles têm da afirmação da identidade, procurando a relatar esses casos das sucessivas golpes e dos problemas políticos que vêm sucedendo o próprio país. Uma desse exemplo que a gente pode, o exemplo que a gente pode tirar dessa situação é quando o próprio um ex-combatente, ou seja, uma das personagens, buscou questionar aqui no romance. Por exemplo, com esta situação que eu coloco aqui, ele disse assim: transformação. Chama isto de a transformação. Eu não conheço isto antes da guerra, mas chamar isto a praça é um insulto às praças. Contaram-me que com os colões havia bancos para as pessoas sentarem no jardim, até uma estátua. Então, não tens olhos para ver os brancos, não vê vestígios de jardim, vestidos de grã e este feiro torcidos em branco. Puxa vida, nunca pensei nisso. Isso era lindo, Mancabo, pondo de lado a terrível estátua dos brancos. O ambiente era agradável, diferente de todas as cidades africanas que conheci. E olha, que não foram poucos. E agora, o que eu vejo, meu Deus, onde vamos parar, Mancabo? Ruína, só ruína. Aqui, o personagem papai está criticando a própria cidade, ou seja, o próprio país mesmo. Porque, mesmo com a independência, aliás, mesmo com a colonização dos portugueses, mas também parece que tinha uma organização aí dentro da estrutura da cidade mesmo. Mas depois da independência, que os próprios filhos da Guiné-Bissau assumiram o poder, aí parece que as coisas transformaram. Nem parece a cidade que eles conhecem mesmo. Porque se nesse caso, se lutaram para obter a independência, para ter um país tranquilo, com algumas infraestruturas, ou seja, com a organização da cidade, mas isso não concretizou mesmo. Aí parece que aprofundou mesmo a reprodução, ou seja, a assimilação da colonização mesmo. Aí o personagem vem retratando essa desilusão que vem sendo acompanhado ao longo do tempo. Bom, essa passagem que o narrador caracteriza é a cidade
Guiné-Bissau mesmo, como eu acabei de falar mesmo, caracterizou esta cidade destituído e praticamente sem água potável, sem luzes, casas de bairro empilhados e umas das outras mesmo. Então, o enredo mostra que a cidade de Bissau encontra numa crise de instabilidade política. Quer dizer, aquilo que os guineenses dizem, campo quinto, cau de firmacatem, quer dizer, a situação está difícil para todos mesmo. E o romance Kikia Macho aparece aqui neste contexto para questionar a modernização do novo Estado-nação e a desestruturação também dos setores políticos e econômicos. Uma coisa muito fundamental nesse romance é aquilo que eu falei no começo, sobre os heróis que foram esquecidos, sobre os escombros mesmo, porque também esses heróis foram abandonados e o Estado próprio não vem apoiando, e mesmo com a pensão que eles recebem, mas nem dá para sustentar mesmo. Parece que não há um certo reconhecimento do Estado guinense aos heróis que lutaram e derramaram o seu sangue para que a nação seja libertada. Aí. Então, mesmo assim também, o romance mostra que havia também uma certa discordância entre alguns camaradas e com o próprio Amílcar Cabral no processo da revolução e na tomada de decisão que vem sendo ampliado após a independência. Porque o problema era com Tugas. Aí, e lutaram e venceram, mas o maior problema que o país ia enfrentar é próprio a liderança mesmo. E essas pessoas que vão liderar, e o próprio Amílcar Cabral já definia essa estrutura. Nem todos podem ocupar esse posto. Portanto, quem é engenheiro tem que trabalhar no seu área, quem é agricultor no seu área. Portanto, nem todos podem ocupar esse respectivo cargo, e que vem sendo um dos fatores mais fundamentais na questão de consolidação da democracia. Porque o modelo que o Estado vem tomando da democracia em Guiné-Bissau é moldado nos modelos ocidentais. Portanto, isso não se encaixa com a realidade guinense. Então, a última parte que eu vou retratar aqui bem breve é sobre passado, presente e futuro, quer dizer, a simbologia do Kikia. Como, digamos assim, em crioulo guinense, Kikia, que é uma ave noturna, né, que no imaginário guinense é considerado como desgraça ou maldição. E essa ave aparece geralmente à noite. Quando aparece em janela, as pessoas já têm um certo conhecimento de que a situação que vai acontecer é ruim. Então, Filinto de Barro, ao inserir esse Kikia no romance, demonstra já que, depois da independência, a Guiné-Bissau vai passar por um problema mais difícil, né? Aí, então, com essa imagem de Kikia, mostra que a mudança da situação política na Guiné-Bissau, ou seja, da saída da luta da libertação para a implementação do novo sistema, vai mergulhar o próprio país, né? E a partir desse romance, ou seja, desse desenrolar da narrativa, vamos encontrar diferentes questões. Por exemplo, quando Benaf, que é o sobrinho do Ndingi Ko, ex-combatente morto, aí enfrentou o problema com a cerimônia do fúnebre do seu tio, porque ele é um intelectual guinense, estudou na Bulgária, e aí acabou se adequando com educação, ou seja, a civilização europeia, digamos assim, acabou de romper com a própria tradição.
Quer dizer, ele já não entende mais, ou seja, não aceita estas práticas que vêm sendo feito dentro da sua etnia mesmo. Então, outra coisa é que o próprio a própria prima dele, que é Joana, que migrou para Portugal, também ela na época pensava que a única solução é sair do país para Portugal, mas chegou lá, também passou por várias situações que vêm deixando ela desiludida mesmo, porque para ela era a melhor condição de vida e tudo mais. Mas chegou lá, também passou por várias situações de discriminação, racismo, preconceito e tudo mais. Aí, mas sempre, mesmo com essa dificuldade, ela, diferente do Benaf, conseguiu manter com a tradição, enquanto o Benaf rompia com essa tradição, mas ela praticava essas coisas mesmo estando na capital da antiga metrópole. Uma outra coisa é que a Joana também, mesmo sendo não ou seja, mesmo não aculturou-se, mas mostrou-se uma certa educação para o seu filho mesmo. Ensinava a ele todas as práticas da sua etnia mesmo. Então, isto mostra uma certa ruptura entre a tradição e a modernidade. Aquilo que eu chamo num trabalho que eu fiz com o professor Alexandre mesmo, mostrando que mesmo com esses moldes de educação que a gente acaba se incorporando no diáspora, mas nós não podemos renegar a nossa identidade. Então, Filinto de Barros vem trazendo esta questão, mostrando também que não é só com um problema próprio que o país atravessa, mas também é uma coisa que se enfrenta no Ocidente, porque muitas das vezes as pessoas que saem para estudar, para emigrar, dependendo do pensamento de cada um, mas essas pessoas acabam esquecendo seus valores, seus raízes e as tradições que eram feitas mesmo no próprio país, uma coisa que afirma a nossa identidade e a gente vem renegando e acabando adaptando a cultura ocidental. Então, o romance Kiki Amacho visa problematizar esta questão da tradição, problema da desestabilidade política, econômica e social da Guiné-Bissau, bem como questão também que atravessa com a África mesmo. E isso é frequente mesmo. Por exemplo, nos outros romances, por exemplo, de PPTL, de Miyakoto, você vai encontrar, do Luandino Vera, você vai encontrar isso mesmo. São essa geração desses escritores que vem problematizando essa situação ao longo da pós-independência nos seus respectivos países. Então, nesse caso, o que eu gostaria de trazer, por isso eu chamei os desafios contemporâneos, porque é um desafio que todos nós devemos agarrar. Por exemplo, eu gosto, para finalizar, eu demonstro que, se percebemos no desenrolar do próprio romance, a ação central já começa no bairro Chão de Pepel. Esse bairro é onde foi fundado o próprio partido da independência de Guiné e Cabo Verde, que é PAIGC, porque na altura, nessa época, Guiné e Cabo Verde era o único, né? Não tinha a divisão, só depois da independência, em 73, né? Guiné-Bissau tomou independência, primeiro país
da África que fala a língua portuguesa, ou seja, que é colonizado pelos portugueses, que tomou a independência. Em seguida, já em 75, aí Cabo Verde tomou a independência. Então, demonstra que o Cabo Verde conseguiu, embora com toda a dificuldade, dar avanço a um passo, diferentemente de Guiné-Bissau, que parece vem retrocedendo com os problemas políticos sucessivos, golpes do Estado e o país próprio não avança, e atualmente com briga entre os partidos da esquerda e da direita mesmo. Então, basicamente é isso que eu trouxe para demonstrar para vocês. Obrigado. Muito obrigada, Ricardo, pela sua apresentação interessante, né? Que a gente acaba que a gente discute pouco, né? Esse problema essa questão dos países africanos que tiveram essa independência há tão pouco tempo, né? É uma independência muito recente, né? Dos anos 70. Então, você vê a gente no Brasil, que é anterior à nossa independência, ainda estamos lutando com esses problemas aí da colonização, né? Ainda não nos livramos, estamos nessa luta aí decolonial, que não é uma luta de todos. Imagina países, né, tão recentemente independentes como a Guiné-Bissau. Deixa eu abrir aqui agora para a gente ver o que a gente tem aqui de comentários e de perguntas. Se alguém quiser abrir o microfone e fazer algum comentário, para eu não precisar ficar aqui catando, por favor, fique à vontade, tá? Vamos ver aqui. Luciana, você quer fazer algum comentário? Que eu vi que tem vários aqui seus. Bom, oi, gente, parabéns pelas falas maravilhosas. Olha, eu olho para cá, mas a câmera está aqui, é porque tem um monitor maior aqui para enxergar. Agora vou olhar para cá. Mesas ótimas, acho que as três conversam entre si, né, que fala dessa questão das vidas apagadas e tal. E o primeiro comentário que eu fiz da Randra, né, falando dos povos indígenas, é que eu venho pensando sobre isso, né? Foi apenas na universidade que eu comecei a pensar os povos indígenas como povos que tinham direitos a muitas coisas, né? Porque desde a escola a gente se veste de índio, tanguinha, comemora um dia, o dia do índio, né? Então, assim, a gente já aprende de uma forma totalmente colonial sobre isso, né, Randra? E aí eu fico me perguntando como que isso pode se inverter, a quem interessaria que isso se invertesse, que esse ensino fosse para as escolas, né? É verdade, Luciana. Eu acho assim, eu acredito que a mudança, a mudança ela parte dos próprios sujeitos, né? Porque se a gente for pensar o Brasil, essa construção colonial que vivemos até hoje, não vai partir das instituições, na verdade, né? As mudanças que a gente está vendo acontecer parte desses corpos que foram racializados e excluídos e que fazem esse movimento, né, de ampliar a própria voz. Então, assim, a Lei 11.645, né, de 2008, da inclusão de história e culturas indígenas nas escolas, isso aí foi conquista do movimento indígena. Então, até as editoras se abrirem para publicar texto de indígena, isso é muito recente, foi muita luta para conseguir isso. Então, essas transformações elas vão acontecendo aos poucos. E são movimentos articulados pelos próprios sujeitos, que vão tensionando, e chega um momento que o mercado editorial não pode ignorar mais. Né? Chega um momento que as escolas não podem ignorar mais. Um livro de um autor indígena se torna best-seller, e aí todo mundo quer falar sobre, né? Quer trazer essa discussão. Então, é a partir daí que vai tendo essas desconstruções. Eu acredito muito que é nesse movimento dos próprios sujeitos buscando a agência, né? Porque as instituições e todo esse sistema político brasileiro é para reforçar o sistema colonial que nós vivemos mesmo, né? Eu vou aproveitar então agora, ler aqui, tem dois comentários que são para a Raquel. Tem um da Juliana Campos. Parabéns, Raquel, ótima fala. Lembrei do artigo Para distinguir amigos e inimigos no tempo do antropoceno, do Bruno Latour. A Juliana está lembrando desse texto.
E tem um outro comentário aqui da Renata Borges que fala: parabéns, Raquel, pela abordagem tão tranquila sobre um tema tão importante neste momento que vivemos. Aproveito não para fazer uma pergunta, mas pedir que você falasse sobre a relação entre testemunho e memória. Você acredita que o lugar de memória esteja cada vez mais ligado a uma transmissão de experiência, como falava Benjamin, sobretudo o testemunho de povos negados pela sociedade como índios, fazendo uma ponte com a fala da Randra? Bastante coisa, né? Eu acho que o testemunho basicamente é a transmissão da memória, que é, né, essa imagem da Ursula Le Guin, que eu gosto muito, né, da bolsa, né, desse receptáculo, né, o testemunho como é, isso que guarda, né, e que transporta, né, não só guardar para ficar recolhido e ficar numa estante, mas que transporta, então também essa imagem da transmissão também. E sem dúvida, eu acho que o testemunho só tem sentido por conta da memória, sim, e fortemente, né? A América Latina, ela tem uma tradição muito grande, né, em relação com a questão do testemunho, justamente por essa relação da experiência do trauma, assim como a América Latina e também toda a questão do Holocausto. Então, a memória, o trauma e o testemunho, eles têm relações assim, intrínsecas, né? E eu acho que tudo que a gente puder pensar e lançar a mão em relação à memória, eu acho que assim como que a Randra estava comentando, né, e que a Luciana colocou, né, como que a gente aprende na escola as coisas, e tem a ver com a história também. Então, por isso que eu acho que o negacionismo é uma coisa tão maléfica, né? Porque como que a gente aprende, como que as histórias são contadas e como que a gente pode subverter isso tudo, né? Eu acho que essas questões têm a ver com a memória, têm a ver com os apagamentos, têm a ver com a transmissão também. Não sei, eu me confundi toda, não sei se eu respondi a questão da Renata. Não, mas eu acho que, na realidade, não sei quem foi que comentou, acho que foi a Luciana mesmo, falando sobre as 3 mesas, que a gente vê que tem aí, o assunto não é o mesmo, mas acaba sendo, se a gente, né, capar, né? É a memória, a transmissão, as narrativas que são construídas, a dificuldade da reconstrução ou do desmonte dessas narrativas para a construção de outras, e esse momento em que a gente acha que a gente está dando passos adiante e a gente se depara com não estamos dando passos adiante, estamos retrocedendo, estamos voltando. Então, mas por outro lado, assim, dar passo adiante, a gente tem que voltar, dar passos atrás, né? Porque o que a gente projeta para o futuro está lá atrás. Acho que tem coisas que a gente não viu ou não vê, ou convenientemente são apagadas, são esquecidas, que a gente precisa, né? Todo esse processo de independência, no Brasil como em África, são processos que não deu conta de prestar contas ao passado, né, colonizador, né? A gente não fez esse trabalho, não tem esse trabalho da memória. Então, assim, a gente fica muito querendo dar passo adiante, e eu acho que esse momento, assim, de olhar para trás, sempre. Verdade. Porque a história a gente está vendo isso, a gente está vivendo isso no país, né? O uso da história como uma ferramenta ideológica e política, né? Tá se olhando, tá se vendo coisas, né, de uma história recente sendo usadas politicamente num sentido nefasto, né? Porque a gente não deu conta dessa história, a gente não fez esse trabalho, né? Mas desculpa, te cortei. Não, era isso mesmo, era para passar a palavra para você. Bem, agora a gente tem a Juliana também faz um comentário aqui, ela quer fazer um pedido para o Ricardo.
Se possível, falar um pouco sobre o Amílcar Cabral na perspectiva dos personagens de Filinto de Barros, porque sempre vejo exaltação nos poemas que leio e achei muito interessante essa abordagem mais crítica. Não sei se estou falando besteira, diz a Juliana, eu acho que não. Ricardo. Eu acho que não, Juliana. Eu acho a sua pergunta muito pertinente mesmo. Bom, para responder brevemente, falando da Amílcar Cabral na perspectiva de Filinto de Barros, bom, como sabemos que o Cabral sempre é um líder, ou seja, que todo mundo tem admiração mesmo, e Filinto de Barros, no seu romance, ao inserir o próprio personagens que retratam do projeto de Amílcar Cabral, tentou demonstrar, por exemplo, quando ele trata do choque cultural entre um falecido seu próprio Cabral, ele já demonstra o pensamento de Amílcar Cabral mesmo, porque para Cabral era a unidade e luta e progresso mesmo. Então, no momento, Cabral, segundo o que o romance traz, propõe que esses guerrilheiros, ou seja, Ndingue, tal como o papai, visava com um projeto político que visa levar a própria nação em frente mesmo. Porque cada vez que ele toca no ideal de Cabral, ele mostra que certamente o Cabral tinha certa preocupação com os rumos tomados que vinham, ou seja, que vão ser tomados depois da independência, porque na via a luta já estava ocorrendo mesmo. Embora o romance não trata especificamente desses momentos após, antes de retomando a luta, né? Começa depois da luta, mas ele mostra que o Cabral é um líder que estava preocupado com a nação, que achava, até próprio, como você tocou no poema mesmo dele, sempre o poema remete uma crítica à colonização portuguesa na África. Não só, né, mas outras também, ou seja, com os outros países também, porque se, digamos assim, ali e Sedar Senghor e outros líderes baseavam na mesma ideia mesmo. E uma certa preocupação que o Cabral tinha era não dividir também a etnia guineense mesmo. Porque, como para quem sabe, né, a Guiné-Bissau tem mais de que 27 línguas, né, étnicas. Tem outras já que são perdidas. Na verdade, para uns é mais de que 30, para outros pesquisadores agora só resta 27. Né? Aí, então, essa língua, o Cabral conseguiu unificar essas pessoas para lutar pela colonização portuguesa. Então, por isso, quando ele estava preocupado com a questão étnica, não queria ultrapassar em nenhuma etnia à frente. Então, por isso, mesmo sendo nesse contexto que surgiu a língua crioula, digamos assim. Aí, que ficou no meio, que nem língua de outra etnia, nem de outra etnia. Então, surgiu durante o contato de diferentes línguas no processo da luta. Né? Aí, o Cabral preocupava com a questão que não haja tribalismo. Ele também preocupava com educação, porque na altura quem tinha acesso à educação eram os assimilados, né? Eram os assimilados. Por isso que, se vamos ver que a educação é um pouco tarde. Cabo Verde já tinha liceu em 1958, se não me engano.
Guiné, foi muito tarde mesmo. Aí, então, ele preocupava, até que um dos projetos dele também é com criança. Sempre diz ele que criança é a flor da luta, é a razão da luta, entende? Então, o Flinto de Barros dialoga esta questão por meio de personagem, demonstrando o projeto da América Cabral. Não diretamente com fala dele, mas tipo, no romance ele traz cada personagem retratando essa questão mesmo. Por exemplo, ele mostra também a unidade quando o Flinto traz a baraca, né? A baraca, que tem uma figura importante, né? O lugar onde reunia os combatentes para poderem organizar a luta e, ao mesmo tempo, remete o lugar onde os combatentes, depois da independência, reuniam para beber o vinho de caju para procurar uma certa consolação mesmo aí, porque a situação é muito tenosa. Então, justamente essas coisas que o Flinto remete e por meio de personagens no romance. Não sei se eu consegui responder, mas Muito obrigada, isso. Ricardo. Conseguiu sim, foi ótimo. Deu uma aula aqui para gente. Agora, a última pergunta, eu vou chamar a Gabriela Toffoli. Gabriela, me desculpa que você está com essa mãozinha aí, eu não reparei, agora os colegas me avisaram, e eu passo, então, agora a palavra para você. Eu levantei a mãozinha que eu estou descobrindo essas interfaces também. Boa tarde. Queria primeiro parabenizar pela mesa, muito interessante. Movimenta muito com o que eu tenho pensado aqui também, nas pesquisas. Eu sou de Curitiba e a gente tem pensado muito com outras formas de pensamento, saberes ancestrais, povos originários, aqui na UFPR, na linha que a gente estuda, na área de educação. E queria tentar organizar aqui um pouco, até acho que não é bem uma pergunta, mas mais provocar que a conversa continue, assim, que está tão interessante. Vou organizar as minhas anotações aqui. Primeiro, falar com a Randra, né? Desculpa se eu falar o nome errado. Acho que o seu título já traz uma força muito importante, a emergência desse tipo de pensamento, né? Dos povos originários, os saberes que vêm a partir de outras associações, vão quebrando um pouco uma lógica binária e maniqueísta que a gente está tão acostumado a viver nos tempos atuais. Penso que a gente pode pensar um pouco com ele sobre uma cosmovisão da mistura, eu gosto dessa palavra. Quando o Krenak, para mim, traz uma questão importantíssima, quando ele tira sarro mesmo, assim, de uma maneira inteligentíssima, dessa ideia de humanidade, né? Quando a gente cria uma ideia de humanidade, né? A partir do que você separa o que é humano, a partir de uma ideia de humanidade, você traz o subhumano, né? Os inumanos, o que está fora dessa lógica. E aí eu acho que conecta, vocês me perdoem, não é minha área de estudo, mas eu estou super interessada e queria até ver se a Raquel e a Randra têm alguma coisa para falar, até me corrijam se eu estiver fazendo associações perversas aqui, mas isso me faz pensar bastante na apresentação da Raquel, que eu adorei, viu, Raquel? Gostei muito, depois quero saber mais dos seus estudos. Quando você fala de duvidar das histórias, né, das memórias silenciadas, então essas memórias das florestas, dos minerais, e consigo conectar bastante com essa visão do Krenak de o que é humano, o que é inumano, o que a gente autoriza ou testemunha, né? Aí você fala do testemunho, eu sei que é outra coisa, mas no que a gente faz ver outras existências. Queria, na verdade, comentar isso e dizer que está sendo muito, muito bacana o encontro com vocês. Agradeço. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Raquel? Obrigada, Gabriela.
Não, eu acho que as suas conexões, elas são... eu acho que a gente tá sendo contaminado, no bom sentido, né? Por outros pensamentos, né? Eu acho que isso é muito importante cada vez mais. E a gente fica um pouco confuso também, porque a gente eu falo por mim, assim, né? A formação da escola e tal, né? Tudo muito quadradinho. Então, quando começa a povoar outros pensamentos, outras lógicas, a gente se embaralha, e eu acho que esse embaralhamento é bom, né? Por isso que eu coloco ali, né? Duvidar das histórias, né? Duvidar dessas... Eu estava falando mais especificamente dessas histórias que a gente aprende na escola, que a gente aprende, né? Esse conhecimento ocidental que é tão, né, arraigado na cultura, na nossa cultura. E eu acho que tem outras histórias que a gente pode... Quando eu falo histórias e falo memórias, são conhecimentos, né? Acho que o Krenak, ele traz isso, o Schopenhauer, né? A Queda do Céu, eu acho que é um livro que a gente precisa ler e estudar muito, porque... E todos os povos originários e todos os povos que vivem à margem, no sentido da margem do sistema ocidental, né? E por isso mesmo, porque está à margem e guarda em si conhecimentos que a gente, né? E saberes que a gente ocidental não entra em contato, a gente tem muito que aprender. Eu acho que a gente tem muito que esquecer e muito que aprender. Eu acho que basta, talvez, a gente tem que ter essa perspicácia de ir descobrindo aliados e abrindo mão daquilo que faz mal, né? É aquele esquecimento que é necessário. Mas obrigado pelo comentário, Gabriela. Bem, gente, alguém tem mais alguma coisa para comentar? Que a gente já está no nosso horário de fechar a mesa para ter aquele pequeno intervalo antes da próxima. Alguém mais? Bom, então eu acho que eu já posso encerrar agradecendo a Randra, a Raquel e Ricardo. Foi muito boa a colaboração de vocês. O que eu acho que está encantando todos nós no Letras é que as pesquisas que estão sendo trazidas são pesquisas que estão conversando com a vida, com o mundo, com o que está acontecendo. Eu sinto que está existindo um movimento assim da academia de não ficar dentro da bolha, né? De estar estudando aquela coisa tão distante da vida das pessoas. Eu acho que a gente está conseguindo tocar em pontos importantes mesmo, né? Da gente, da nossa situação, da gente como país, do Ricardo falando da Guiné-Bissau, né? Desses movimentos de, né, nos afastarmos dessa coisa da colonização, disso que engessou a gente. Então, eu fico muito feliz, agradeço muito, foi importante vocês compartilharem as pesquisas com a gente. E, enfim, sigamos. Um abraço a todos, obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigada a todos. Obrigado a uma todos alegria. os presentes. Um abraço grande. Quem quiser ficar aqui, já para a próxima mesa, pode ficar. Se quiser desligar a câmera, daqui a uns 10, 15 minutinhos a gente volta, né, Patrícia? Às 4h15 a gente já começa a próxima. Obrigada, gente.